Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Os irmãos encontraram, posso ouvir um amém? Assim está escrito: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem o contexto dessa narrativa bíblica. Permita-me, em breve palavras, relembrá-los. O povo de Israel, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus, já se encontravam há 430 anos no cativeiro, sendo escravizado pelo braço forte, pelo jugo opressor da dinastia dos faraós. Este povo sofreu, porque trabalhavam homens e mulheres, até mesmo crianças, durante o dia, durante a noite. Trabalhavam para enriquecer os ímpios, trabalhavam para fazer os perversos prosperarem, até que um dia este povo se cansou, reconheceram sua identidade perante Deus, reconheceram a sua importância perante Deus, e começaram a clamar ao Senhor. E Deus levanta um homem, que nós bem conhecemos. Deus levanta Moisés, que a despeito de todas as suas limitações, que a despeito de todas as suas deficiências, ele se coloca à disposição para fazer a vontade de Deus. E como pode um homem convencer, motivar um povo flagelado, escravizado, estigmatizado pela dor, pelos açoites, pela opressão, a acreditar que era possível a liberdade, que o sonho poderia se tornar uma realidade? Este homem não poderia conseguir se Deus não estivesse com ele. E Deus usou esse simples homem, pastor de ovelhas, para mostrar, apresentar seus grandes sinais. O rio Nilo, sagrado para os egípcios, virou em sangue, em uma lagoa de sangue. Houve uma peste de insetos, de rãs. Os animais sofreram com lepras, assim também como os homens. A Bíblia diz que o dia virou noite, que uma chuva de meteoro caiu do céu e que os primogênitos morreram. Mas detalhe, nenhuma dessas pragas atingiu os hebreus. O povo de Deus estava protegido em todo o tempo, porque essa maldição, ela vinha pelos ímpios e não para o povo de Deus. E o texto em que eu li, ele se encontra em um momento crucial, em um marco histórico, porque quando o faraó se convence que o Deus daqueles escravos era maior, muito maior do que todos os panteões do Egito, todas as divindades do Egito, ele simplesmente se rende e deixa esse povo seguir seu rumo, seguir seu caminho. Mas ele se arrepende porque eram muitos escravos. E ele convoca o seu grande exército, tendo ele o maior poder bélico daquela época, para ir ao encontro desses escravos, para tentar detê-los, dessa forma desafiando o próprio Deus dele. E agora Moisés conduzindo tribos, famílias, clãs, pessoas, ele se sente agora perseguido, porque ao olhar para trás, ele já pode ouvir a terra, o barulho da terra se tremendo.
as carruagens de ferro vindo ao seu encontro. A olhar para o lado, praticamente um beco sem saída, montes enormes. A olhar para frente, o grande mar, o temível mar vermelho. Nessa ocasião, acontece esse texto que nós lemos para os irmãos. Moisés olha para os céus. Quando não souber o que fazer, irmão, saiba ao menos para onde olhar. Por isso está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, que está acima de todos os montes. Ele procura uma direção de Deus. E Deus diz a esse homem, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Eu imagino que esteja diante de pessoas aqui, que se encontram aqui, que estão vivendo essa mesma situação, que olham para trás e veem perseguição, que olha para o seu meio e vê críticas, porque Moisés foi criticado. Esse povo não conseguia entender os planos, os projetos, os propósitos, os desígnios de Deus, e começaram a resmungar, a murmurar, dizendo era melhor as cebolas do Egito do que estar aqui no deserto. Você já viu alguém desejar comer cebola? Ter saudade de cebola? Que povo tão ingrato era esse? E o povo começa a murmurar. E Moisés agora tem que suportar as críticas que surgem em seu meio. Além das críticas, os problemas, os montes, o mar. E agora, Senhor? Deus interrompe a oração do homem para nos ensinar uma das lições mais preciosas. Há tempo de orar, mas há tempo de agir. Saiba de uma verdade, irmãos, Deus age mais como reação às nossas ações do que às nossas petições. Deus age mais como reações das nossas ações do que das nossas petições. É diante do seu agir que Deus vai reagir. Porque clamas a mim, Moisés. Diga aos filhos de Israel que marche. Ei, Deus quer uma postura sua, Deus quer uma posição sua. Não é tempo de recuar, não é hora de retroceder. Não desista, há um chamado de Deus sobre tua vida. Não importa quem esteja atrás, não importa quem esteja ao lado, não importa quem esteja na frente. O que importa é aquele que está em cima, que nos guia e que nos conduz. A grande verdade, irmãos, que a ordem de Deus para o seu povo é marche. Não fique preso à letargia, a uma inércia. Não seja um parasita protozoário do tempo. Haja. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga: a ordem é para marchar. Tem uma cantora que fala uma música assim, não é? Quem é a cantora? Alice Maciel. A ordem é para marchar. A ordem de Deus é para marchar. Agora, queridos, olha bem. Deus poderia levar esse povo por tantos outros caminhos. Deus poderia conduzir este povo por outros meios, de outras formas. Mas eu aprendo que às vezes, propositalmente, Deus nos coloca diante do mar para desafiar a nossa fé, a nossa postura. E eu sei que me encontro diante de pessoas que se encontram perante um mar de problemas, perante um mar de dificuldades, perante um mar de ansiedade, um mar de medo, de preocupação, sem saber o que fazer, até o dia de hoje, até o tempo de agora, porque você vai ouvir a voz de Deus neste lugar te dizendo: marche, marche, marche. A ordem de Deus é para marchar. Esses dias, ao conversar com um irmão triste,
passando por lutas, por problemas, ou disse: irmão, não sei o que lhe dizer, a não ser, ouça bem, marche. Não olhe para trás, não olhe para os lados, simplesmente marche. E é isso que eu venho te dizer. Você está passando por dificuldades no teu lar, no teu trabalho, na tua família, seja onde for, marche, não desista, não recue, não retroceda. Deus está desafiando a tua fé, provando as tuas convicções. Agora, marchar, pastor, como eu posso marchar? Marchar sobre a promessa de Deus. Deus prometeu que esse povo chegaria do outro lado. Se Deus prometeu, não tem faraó que possa impedir. Se Deus prometeu, não tem homens que se levantem e possa resistir o agir de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Portanto, marche! Marche diante das perseguições. Deus nos chama, você já percebeu que Deus nos chama para andar com Ele? Mas há momentos que Deus nos chama para marchar por Ele. Marchar sobre a promessa que Deus já tinha feito. E marchar para a glória de Deus. Deus endureceu o coração de Faraó. E talvez alguém em nosso meio pergunte: mas por que Deus fez isso? A Bíblia responde: para que o seu nome fosse glorificado. Em meio a toda aquela dificuldade, em meio a todos aqueles problemas, o nome de Deus foi glorificado. E todos os povos daquela terra, todos os povos de todas as épocas, reconheceu que o Deus de Moisés fez caminho no meio do mar, para o povo do Senhor passar. Hoje nós estamos contando essa história depois de 6.000 anos, irmãos, aproximadamente. Porque essa história é viva, na memória. Não há como esquecer do que Deus fez. Não há como esquecer que esse Deus é o mesmo, ontem, hoje, para todos sempre. O Deus que abriu o mar para o seu povo passar, pode abrir qualquer mar que esteja impedindo a tua passagem. Deus pode abrir, Deus vai abrir, em nome de Jesus. Agora Deus te trouxe aqui para que você entenda que a ordem é para marchar. Agora, marchar perante as perseguições. Eu imagino o quão foi difícil olhar para trás e ver o grande exército de Faraó, que era considerado uma divindade em pessoa. Ver a infantaria, a artilharia, a cavalaria, vindo em sua direção, perseguindo-os, na intenção de destruí-los, na intenção de executá-los. E talvez você esteja vivendo por situações semelhantes. Pessoas estão se levantando dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, para lhe perseguir, para lhe prejudicar, para lhe destruir. E você está pensando em desistir, mas Deus te trouxe até aqui para te dizer: marche! Marche! Mesmo diante das perseguições. Não importa o quão influente seja aquele que esteja te perseguindo. Era Faraó, o homem mais importante daquela terra, daquela época. O homem mais temido. Mas não importa, se Deus está conosco, quem ousará se levantar contra nós? Se Deus tem promessa na tua vida, não permita que nenhum tipo de perseguição possa te impedir. Por isso Deus mais uma vez te diz: marche. Essa perseguição pode surgir no teu ministério, pode surgir na tua casa, pode surgir no teu trabalho, pode vir de qualquer lugar, mas Deus te diz: marche. Não se intimide diante das perseguições, irmãos. Não se intimide diante daqueles que querem ofuscar a sua vida, ofuscar o seu ministério. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia diz que o rei Saul perseguiu a Davi.
E é interessante essa história, irmãos, porque Saul ficava tão indignado com a unção que havia sobre a vida de Davi, que ele pegava a lança e desferia na intenção de matar Davi. Sabe o que é que Davi fazia quando era convocado para tocar isso, tocando sua harpa, e o rei dessa forma agia e procedia? Sabe o que Davi fazia? Aprenda isso em nome de Jesus, porque perseguição todos nós passamos, todos nós passaremos. Se Deus não impediu o próprio Cristo de passar por perseguição, por que vai me impedir? Por que vai te impedir? Nós vamos passar por perseguições, esteja certo disso. O que é que Davi fazia? A Bíblia diz que Davi se desviava das lanças, continuava tocando e fingia que nada estava acontecendo. É assim que nós devemos proceder. Diante das perseguições que tentam nos impedir, que tentam nos paralisar, se desvie das afrontas. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou e te separou para fazer. E tô nem aí. Vai vivendo, irmão, a vida, marchando sobre as perseguições. Quantas pessoas não pararam por causa das perseguições? Quantas pessoas não desistiram por causa das perseguições? Quantas pessoas não deixaram os sonhos de Deus por causa das palavras dos homens? Se você é uma dessas pessoas que talvez um dia parou, que está pensando em parar, qual é a ordem de Deus? Diz aí para ele, diz no ouvido dele, no pé do ouvido dele. Marche! Marchar diante das perseguições. Mas veja, irmãos, comigo, o problema de Moisés, o problema daquele povo, ou melhor, especificamente de Moisés, que tinha um chamado de Deus, não era somente as perseguições. E quando Deus disse marche, não foi se relacionando somente às perseguições. Havia um outro problema. Que problema era esse? As críticas, as censuras, o desdém, você ser ignorado, desprezado, as pessoas não acreditar em você, não acreditar no seu chamado, não acreditar na sua unção. Imagine Moisés sofrendo com aquele povo, anciãos, crianças. Moisés, era melhor estar no Egito, Moisés. Meu Deus do céu. Moisés ainda bateu com um cajado na rocha. Moisés ainda foi bom. Se fosse eu quebrava o cajado na cabeça daquele povo, irmão. Moisés foi um santo homem. Ninguém aguenta pressão psicológica. Nos momentos de pressões psicológicas, não reaja. Pare. Deixa o vendaval passar. Não adianta você ir contra um bando de touro. Deixa ele passar. Depois você atravessa o caminho. Não é bom agir diante de pressão. E Moisés estava sob pressão. Totalmente pressão. O povo, Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? A culpa é sua, Moisés, nós vamos morrer. Oh, Moisés. Meu Deus do céu. Imagina tu lá, Mena, o que é que tu fazia? Jogar essa mesa de som na cabeça. Olha, tem uma pessoa que sofre, que sente isso, é o sonoplasta. Olha o som, a guitarra, o violão. Às vezes olha o Mena lá, tudo já ficando doido. Esse daqui a pouco ele joga a mesa lá de cima. Mas o Mena sabe o que é isso, mais ou menos, né, Mena? Marche sobre as críticas. Porque há pessoas que vão duvidar de você. Há pessoas que não vão acreditar em você. Há pessoas que não vão lhe acompanhar. Isso vai acontecer. E isso pode acontecer. Lembre-se, irmãos, que o povo que está criticando Moisés é o povo de Moisés. Então o teu povo, o povo do teu ministério, às vezes um líder do ministério diz, olha gente, essa é a visão. Todo mundo está doido, está maluco. Pirou de vez. Não é assim? Mas não deixe de sonhar os sonhos de Deus. Se você tem visão do Senhor, não deixe que a miopia
a presbiopia, o astigmatismo dos outros venha cegar a tua visão. Continue crendo diante das críticas, diante das censuras que surgem do nosso meio. Deus tem uma ordem para ti, e a ordem do Senhor é marche, marche, marche. Se Moisés fosse ouvir as críticas, ele teria voltado, pedido trégua a Faraó, pedido perdão a Faraó, mas ele não ouviu a voz de homens, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: marche. Diante das perseguições, marche. Diante das críticas, marche. Mas o problema não foram somente as perseguições, não foram somente as críticas que surgem do nosso meio. O problema, agora, são os empecilhos, os obstáculos, os desafios. A perseguição do exército de Faraó, as críticas dos meus irmãos. Mas se fosse só isso, mas não é. Meu lado direito, monte. Do meu lado esquerdo existem montes. À minha frente existe um mar imenso para atravessar. Obstáculos, empecilhos, dificuldades, que todos nós vivenciamos no dia a dia, porque todos os dias existe um mar para atravessar. E sabe o que é que eu acho impressionante? É que Deus não abriu o mar para Moisés passar. Quem pensa assim se enganou. Deus não abriu o mar para Moisés e seu povo passar. Quem pensa assim se enganou. Vou repetir. Deus não abriu o mar para Moisés e seu povo passar. Às vezes a gente pensa que Deus abriu o mar para eles passarem. E não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que antes de Deus abrir o mar, eles pisaram nas águas. Você quer ver o mar se abrindo? Tenha fé, ousadia, coragem, confiança, em meio às perseguições, em meio às críticas, em meio aos problemas, de pôr os seus pés sobre as águas. Deus abriu o mar sim, quando Moisés decidiu pôr os pés sobre as águas. É diferente. O mar não se abriu para ele passar, mas quando ele toca o mar com a planta dos seus pés, o mar simplesmente se abre. Houve uma ação do homem para que surgisse uma reação de Deus. Se você deseja que esse mar se abra, que haja um caminho de vitória, um caminho de bênção, um caminho de sucesso em sua vida, meu irmão, você precisa dar um passo de fé, você precisa dar um passo de confiança, um passo de ousadia, porque a palavra de Deus para ti nessa noite, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das críticas, mesmo diante de todas as dificuldades, é marche. Mas não espere o mar se abrir para passar por ele. Passe por ele na certeza que ele vai se abrir. Porque aquele que está diante de ti é o mesmo que abre mar, derruba muralhas e destrói gigantes. É esse Deus que nós cremos. É nesse Deus que confiamos. Erga suas mãos e aplauda ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa história é muito conhecida. Nós sabemos que Deus fez um paredão em meio ao mar, abriu o caminho. O povo chegou do outro lado, com os pés enxutos, cantando um hino da vitória. Os pés enxutos, não existia marcas de lama, não existia vestígios. Tentando Faraó com todo o seu exército. A Bíblia diz que as ondas que se abriam como um paredão se fecharam.
e o mar engoliu todos os egípcios. Mas o povo de Deus já estava guardado, protegido do outro lado. Essa história você já conhece. Eu só voltei a esse episódio para que você não se esqueça de uma verdade. Tudo isso aconteceu por um simples motivo. Um homem decidiu marchar pelo seu povo. Um homem decidiu marchar pela sua família. Um homem decidiu marchar pelos seus. Esse mesmo Deus se encontra nesse lugar. Sabe dos teus problemas, dos teus dramas, dos teus dilemas, das tuas dificuldades, de todas as tuas adversidades. E esse mesmo Deus te diz: marche. Marche. Mesmo diante das perseguições, que não são poucas. Mesmo diante das críticas, que não são justas. Mesmo diante das dificuldades, que não são pequenas. Deus te diz: marche. 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 Essa é a ordem de Deus para a tua vida. E verás o mar se abrir. E verás a poderosa mão de Deus sobre a tua vida e sobre todo o povo teu. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, igreja. Ministério de louvor. Marche. Aleluia. Se você viveu uma vida de sofrimento, Deus tem uma vida de felicidade para você. Se você viveu uma vida de escravidão, Deus tem uma vida de liberdade. Se você viveu uma vida miserável, Deus tem uma vida próspera, abundante e maravilhosa para você. Basta tão somente crer e marchar pelas promessas e por causa da glória do nosso Deus. Não desista. Não desista. Não se entregue, mesmo quando você procura uma saída e não encontra. Mesmo quando você procura um caminho e não encontra. Mesmo quando você procura um ombro amigo. Mesmo quando você procura um braço forte ao seu lado e não encontra. Mesmo quando você não encontra ninguém para te ouvir. Não desista. Erga os seus olhos agora para os céus. Para aquele que reina soberanamente. Para aquele que criou o mar. Criou o monte e criou todos os homens da terra. Erga os seus olhos para o Senhor da glória, para aquele que pode te dar a vitória. Erga para Ele agora e saiba que dele virá a direção sobre a tua vida. Mesmo quando você não souber mais o que fazer, olhe para Ele. Não olhe mais para os obstáculos, para os empecilhos. Não olhe mais para a perseguição, para as críticas. Olhe para aquele que vive, que reina, que é Senhor de tudo, que é Senhor de todos. Nele põe a sua confiança. Nele fixe os seus olhos. Não importa o que esteja à sua frente, não importa o que vem atrás de você, não importa quem se imponha ao seu lado, não importa quem se levante contra ti. Olha para Ele, busca nele
Espera por Ele. E receba da parte dele a direção que vai mudar o rumo da tua história. Ao invés de ser uma história de derrota, uma história de vitória. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Roda bastura de raça, de canta lá bastura. Oh, aleluia! Ponha o teu cajado sobre as águas, assim diz o Senhor. Faça a sua parte e deixe o resto comigo. Oh, aleluia! Aleluia! Erga suas mãos aos céus e adore ao seu Deus. Adore ao seu Senhor. Aleluia! Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.